Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sextou. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu sou Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira de 8 de novembro, sexta-feira. Sexta-feira com bastante coisa para a gente comentar aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o Trump Trade, né? O que acontece agora com o Trump Trade, né? Agora que o Trump está eleito. Também sobre a decisão de juros de ontem do Fed, que resolveu cortar 0,25 ponto percentual, que era o esperado. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque isso tem impacto no Trump Trade, tem impacto também na política brasileira. Vamos falar também sobre quanto tempo, afinal de contas, o Lula precisa para dizer que o corte de gastos vai ser muito, mas muito aquém do necessário, né? Vamos falar também um pouquinho sobre o desconforto dos ministros com a conversa sobre o corte de gastos e a discussão interna, né, do PT e do governo sobre essa história do arcabouço fiscal. E por fim, só citar aqui um pouquinho que hoje tem IPCA, deve vir um pouquinho mais forte do que o IPCA de setembro, né, esse IPCA de outubro, e também deve mexer um pouquinho com as expectativas. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar aqui com o Trump Trade, né? Tá aí, o Trump Trade, para quem não lembra, é aquela história de que de acordo com o que o Trump disse, né, falou durante a campanha, aquilo que ele prometeu e com o histórico do Trump, do Donald Trump, o que é esperado que aconteça com a economia americana? É esperado que há uma expectativa que ele reduza os impostos, né? Ele fez isso no primeiro governo dele, deve repetir a dose nesse governo, e isso acaba impulsionando aí as bolsas americanas, né? Porque as empresas acabam ganhando um pouquinho mais de margem. E, por outro lado, ele prometeu que deve encarecer as tarifas de importação, né? Então, as tarifas comerciais com potências do exterior, teria uma tarifa global de 10%, né, no mundo inteiro, para o mundo inteiro, e alguns outros países com 20%, Canadá, México e a China com 60% de tarifa de importação. Pois bem, e além disso tem o combate dele à imigração ilegal, né? Segundo ele, vai deportar bastante gente que está ilegalmente nos Estados Unidos, porque na visão do Trump isso atrapalharia o emprego do norte-americano. Pois bem, o que tudo isso quer dizer, né? Quando você coloca tudo isso junto, tem uma palavrinha que resume tudo isso, que é inflação. Então, como você vai ter uma mão de obra mais cara, porque você perdeu o imigrante ilegal, como você vai ter um mercado mais aquecido, porque você tem corte nos impostos, né? Então você tem mais dinheiro sobrando na economia. Como você vai ter menos importação e aí você impede os produtos chineses, por exemplo, de entrarem nos Estados Unidos com preços mais baratos e promoverem mais competitividade, você tem um impacto inflacionário que vai, provavelmente, é isso que o Trump Trade quer dizer, que é além da bolsa em alta, o dólar deve ficar em alta. E foi isso que a gente viu nas últimas semanas, aí, conforme a gente se aproximava das eleições. E 1 ou 2 dias antes da eleição, quem está no mercado não é bobo nem nada, realizou lucro, esperou um pouquinho, quando começaram a sair, vendeu o dólar, embolsou o que tinha ganho, vendeu bolsa, e depois, quando começaram a sair os resultados, já voltou a carga com dólar e bolsa americana para cima, né? Mas o que acontece agora, né? Depois que está tudo meio que resolvido, agora é a hora de saber o que realmente vai acontecer quando ele sentar na cadeira lá no Salão Oval da Casa Branca, né? Em função do histórico, o corte de impostos continua sendo uma aposta muito forte, tá? Então, a bolsa deve continuar, embora com menos força, né, ou menos amplitude, deve continuar a subir nos Estados Unidos. Para quem está no Brasil,
e não tem conta no exterior ou não quis abrir, e hoje em dia é muito fácil abrir conta no exterior, viu, gente? Você abre pela internet, inclusive. É, não quis abrir, você pode pegar um pedaço desse movimento por um ETF que chama IVVB11, isso, estou tentando lembrar aqui, desculpa, IVVB11, e esse ETF replica aí, tenta replicar o S&P 500, então você tem aí as principais 500 empresas americanas num índice, que é o S&P que a gente olha todo dia para ver como é que está indo a bolsa, entre aspas, americana. Beleza? Então, esse é um bom lugar para você ter um pouco de dinheiro agora. Você está exposto ao dólar e e a bolsa norte-americana. Quanto ao dólar, o dólar deve continuar forte contra o mundo inteiro. E no Brasil, obviamente, a gente tem os nossos problemas específicos. Embora o dólar tenha dado uma trégua, porque já subiu bastante, ele deve continuar ainda pressionando o câmbio aqui no Brasil, tá? Muito bem. Por falar nisso, ontem, né, o Jerome Powell, que é o presidente do Fed, que é o Federal Reserve, Banco Central americano, na entrevista, após a decisão de cortar o Fed Funds, que é a Selic deles lá, né, a taxa básica de juros deles, em 0,25 para 4,5 a 4,75, são os limites, né, a banda. Depois, na entrevista, ele foi perguntado sobre o que ele faria agora que o Trump foi eleito, etc e tal, se o Fed diminuiria o ritmo de cortes e tudo, e ele se esquivou como deveria mesmo dessas perguntas, falou, olha, isso não interessa para a gente até que haja alguma coisa, né? Até que você tenha algo concreto. Enquanto for só a expectativa de que vai ter um plano, etc e tal, o Banco Central não pode fazer nada porque a gente age na realidade, não nos prognósticos, né? Ele até fala, quem é do mercado e quem mexe com economia sabe o quão difícil é você fazer prognósticos econômicos. Então, a gente espera para ver o que vai ser realmente feito e quais serão os impactos. Mas o mercado já precifica uma queda na aceleração uma redução, né, na aceleração do corte de juros. Então, talvez até alguns agora já em dúvida se dezembro o Banco Central corta ou não corta os juros. Só fazer um parênteses aqui sobre uma coisa é, que é que é curiosa, né? Tal como cá, o presidente lá agora, o Trump, né? Os populistas de direita, de esquerda, populistas são populistas, né? Então o Trump vinha falando já durante a eleição que quando ele assumisse ele ia mandar o Powell embora, etc e tal. E foi perguntado para o Powell se o Powell se demitiria caso o presidente Trump pedisse, né, se ele sairia do cargo. E ele respondeu com um lacônico não. E parou, ele só falou isso. A pergunta foi sobre isso, ele só falou não. E não falou absolutamente mais nada sobre o assunto, embora outras pessoas tenham perguntado, algumas perguntaram se legalmente o Trump poderia tirar ele, etc. E tal. Ele disse, olha, pela lei ele não pode. E eu não vou sair, então tá tudo do jeito que está. O Trump que, né, engula essa, assim como o nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva teve que engolir o nosso caro Roberto Campos Neto, né? E aí ficou nessa ideia aí de que ele não vai sair. E uma última coisinha é que outro momento visto um pouquinho mais, que deixou um pouco mais de dúvida, não foi na entrevista, foi no comunicado mesmo do Fed, porque eles tiraram a expressão que eles tinham grande confiança, né, greater confidence, que eles tinham ganhado mais confiança de que a inflação estava andando em direção à meta de 2%. Eles tiraram essa expressão, mas disseram que a inflação está andando em direção à meta, só tiraram a expressão que eles tinham maior confiança. Isso foi visto por alguns como uma sinalização de que talvez se reduza aí a velocidade nos cortes dos juros norte-americanos, beleza? De qualquer forma, isso acaba fortalecendo o dólar, né? Lembrando que os juros a gente pode pensar como se fosse o preço da moeda, né? Então ela fica mais cara com juro mais alto e fica mais atraente, mais gente acaba optando pelo dólar na carteira, tá?
Vamos lá, então vamos falar um pouquinho de Brasil aqui, senão vai ficar muito longo esse negócio. Bom, é aquilo que eu falei no começo, né? Quanto tempo vai demorar para o Lula admitir que o corte de gastos é uma panaceia, que não vai acontecer e que o que sair de lá vai ser só para inglês ver. Eu espero, né? E ficou para a semana que vem, como já era esperado também, né? Fizeram o Haddad ficar aqui e não ir para a Europa porque pegava mal, né? Mas acabou que as coisas não andaram quase nada. Teve ontem, inclusive, saiu uma nota, um artigo da Vera Rosa, uma reportagem lá no Estadão, falando que o Marinho, né, bastidores da reunião lá, o Marinho, Luiz Marinho, ministro, bateu boca com Haddad, disse que não aceitava os cortes e tudo mais. Ele que já falou que se for cortar da parte dele lá, ele vai embora e que era um desaforo falar com a imprensa antes de falar com ele, aquelas coisas todas. O Camilo Santana, também ministro, engrossou o coro, né? Falou, olha, isso aqui realmente não dá para fazer cortes, não dá para mudar a história do Fundeb porque eu vou perder dinheiro. Então, como a gente havia antecipado, a primeira objeção, a primeira barreira a ser transposta é o próprio governo. A segunda é o Lula em si, a pessoa Lula, porque ele não compreende isso como importante. A gente já falou sobre isso e eu acho que ele está certo na visão dele, não para a economia brasileira, mas na visão particular e egoísta dele próprio, pensando, olha, para eu me reeleger, eu não posso criar aqui um momento econômico que seja ruim. E o que, que é isso? Ah, mas vai ter inflação, tudo bem, eu aumento os salários, né? Como o salário mínimo está indexado ali, né, tem que subir acima da inflação, etc. e tal, então acaba que o trabalhador brasileiro ainda vai demorar para sentir os efeitos dessa inflação. Em 2 anos, provavelmente isso não vai mudar muito. O que que pode atrapalhar isso, né? As coisas degringolarem muito rápido, o dólar disparar muito e aí você ter uma pressão inflacionária muito forte de uma vez. O que é difícil também, é possível, mas ainda é difícil você imaginar que vai acontecer. Mas o fato é que os ministros resistem aos cortes, o Lula resiste aos cortes e estará no plano medidas para que o Congresso resista aos cortes, para que o Judiciário resista aos cortes. Por quê? Porque aí você terceiriza a culpa, que é uma grande característica dos governos brasileiros em geral, né? Mas tem um pouco mais de expertise na mão do Lula em fazer isso, em passar a culpa para o próximo, né? Como a gente gosta de falar, o Lula sempre usa daquela máxima: a culpa é minha, eu coloco ela no colo de quem eu quiser, né? Muito bem, e hoje também tem leitura do IPCA, vamos falar um pouquinho sobre isso. Olha só, o IPCA sai hoje às 9, daqui a pouquinho. A expectativa, a mediana ali da Bloomberg é de 0,54% no mês de outubro, né, na comparação com setembro. Setembro que subiu 44% na comparação com agosto. Então, um pouquinho de aceleração no IPCA, no índice de inflação oficial. E tem dois motivos principais. A seca, que causou aí a tarifa 2, né, bandeira vermelha 2, e encareceu as contas de energia elétrica, você deve ter notado aí na sua casa, e também a carne que está disparando, né? A carne subiu fortemente, quer dizer que aquela picanha parece que vai ficar para outra era, né? Então, isso por os dois devem ser os dois pontos de pressão altista aí do IPCA. Isso acaba fortalecendo a mensagem do Copom, né, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que tem sido bastante duro aí na ideia da ata, né, do comunicado, de falar, olha, a gente vai precisar continuar aumentando juros, até nas previsões de inflação. O Copom já previu que o do ano de 2024 deve estourar a meta, que seria o limite da meta, né, que seria 4,5, que é o limite de alta da meta, deve chegar em 4,6 no final de 2024, muito puxado aí por energia e carne nesse mês,
mas também no ano, né, energia e carne vão ser grandes vilões aí da inflação. Para você ter uma ideia, o preço do gado nos últimos 2 meses subiu mais de 33%. É a maior alta desde 1997, que é quando começou a ser medida essa série histórica, né? Então, você tem aí, e muito em função da queda do preço no começo, em função da estiagem, e isso pode voltar, né? O preço pode arrefecer daqui a um tempo, uma espécie de equilíbrio mercadológico, mas tem muito especialista aí dizendo que o ano de 2025 ainda vai ser bastante complicado para a proteína, porque teve muito abate das matrizes, né, das vacas durante esse ano em função da queda do preço, que é uma coisa que os produtores, né, os produtores, os cuidadores, aí, o pessoal fazendeiro de gado acaba fazendo quando o preço está muito baixo para diminuir custo e também para regular a quantidade aí de carne no mercado e também puxar um pouco do preço para cima. Então é basicamente isso para hoje. Não esqueçam, nessa sexta-feira a gente tem o nosso Esquina Sucupira. Então, se você ainda não assinou lá no Substack, esquinasucupira.substack.com. Aí você coloca seu e-mail lá e recebe tanto esse podcast quanto o Esquina Sucupira toda semana, todo dia. O Esquina toda semana e o podcast todo dia no seu e-mail, beleza? Então eu encontro vocês na segunda-feira, se tudo der certo. Bom fim de semana a todos e avante, Sucupira! Acorda, Sucupira!